Vamos lá, pessoal. Esse é o primeiro vídeo com um debate sobre a interpretação de Arthur Lewis sobre o modelo de desenvolvimento com oferta ilimitada de mão de obra. O Lewis é um economista caribenho, radicado na Inglaterra, foi radicado na Inglaterra, né, na London School of Economics. É um economista que escreve ali nesse mesmo contexto de nascimento da economia e desenvolvimento como uma disciplina autônoma, no pós-Segunda Guerra Mundial. O trabalho dele principal é de 1954, modelo de desenvolvimento econômico com oferta ilimitada de mão de obra. Lewis é um economista de tradição ortodoxa, com algumas ressalvas nas palavras dele, a economia neoclássica, e também com algumas ressalvas à interpretação keynesiana e ressalvas à ideia da convergência do monoeconomismo via integração internacional natural nos fluxos de comércio, né? Apesar disso, ele tem uma concepção razoavelmente ortodoxa da ideia entre geração de poupança, lucro, poupança excedente, acumulação, investimento, produtividade marginal do salário e desenvolvimento econômico, que a gente vai desenvolver daqui a pouquinho, né? O Lewis se diz, contextualizando a sua interpretação, ele vai se colocar, se contrapor à ideia ao mundo, ao que ele chama de mundo neoclássico, né? Porque a ideia de compreensão da economia a partir do mundo neoclássico parte de um princípio de escassez. E o Lewis vai falar, para se entender o subdesenvolvimento, para se entender as estratégias, as limitações pelas quais passam os países subdesenvolvidos, eu preciso partir do pressuposto de que não há uma escassez, principalmente de mão de obra. Ao contrário disso, essa ideia de escassez aplicada à escassez de mão de obra, por exemplo, vai distorcer completamente as compreensões corretas do que seria uma estratégia de desenvolvimento adequada. O Lewis vai falar o seguinte, olha, na verdade, há um excesso. Então, eu retomo as tradições, nas palavras dele, do mundo clássico, onde eu não trabalho com a ideia de escassez de trabalho, mas trabalho com a ideia de excedente de trabalho, um excedente, um exército industrial de reserva, em termos mais amplos, né? Não nas palavras do Lewis. Mas ele vai falar assim, olha, eu tenho uma característica central dos países subdesenvolvidos é a existência de uma oferta ilimitada de mão de obra. Essa oferta ilimitada de mão de obra vai condicionar todas as suas estratégias possíveis de desenvolvimento. Daqui a pouco a gente mostra como. O Lewis também fala, para se avançar nas estratégias de desenvolvimento e contornar essas limitações, é necessário, sim, por isso que é um motor complexo, a ideia de você, por meio do planejamento econômico, potencializar a acumulação de capital e o reinvestimento. Ok. Como isso? Como funciona a interpretação do Lewis? Vai falar, olha, Keynes também tem limitações para entender esse processo, porque, nas palavras do Lewis, ele é uma longa e importante nota de rodapé no neoclassicismo, porque ele é, segundo o Lewis, para o Keynes, empregados, todos os recursos econômicos na realização da produção, a partir da lógica da demanda efetiva, você não necessariamente teria um excedente de mão de obra, uma oferta ilimitada de mão de obra não
não empregada em termos voluntários, né? Você alcançaria o plano emprego ou caminharia nessa direção. O Lewis vai falar que não, isso é apenas um longo e importante nota de rodapé no neoclassicismo. Não, as economias subdesenvolvidas trabalham, sim, com uma pressão permanente derivada de uma oferta ilimitada de mão de obra. Essa oferta ilimitada de mão de obra vai fazer com que a economia periférica, ou na verdade é resultado de um modelo dual na economia periférica. Segundo o Lewis, eu tenho um setor moderno, capitalista, e um setor de subsistência. Então, ele vai trabalhar com a ideia de oferta ilimitada de mão de obra numa economia dual. Esse setor de subsistência seria o setor no qual estaria abarcada a oferta ilimitada de mão de obra. Nesse setor, há uma relação entre os dois setores. A gente chega lá. Essa oferta ilimitada de mão de obra, na verdade, é uma oferta de mão de obra não qualificada. Ele vai falar, pode sim até haver algumas limitações, alguma escassez ainda que temporária de mão de obra qualificada, mas ela vai ser contornada e ela não é problema para viabilizar a acumulação, o investimento e o desenvolvimento, que é o ponto central dela. Certo? Então, eu vou olhar para essa oferta ilimitada de mão de obra não qualificada. Essa oferta ilimitada de mão de obra não qualificada, ela pressiona sistematicamente os salários para baixo. Então, na interpretação do Lewis, não há uma relação entre produtividade marginal e salários. Está dialogando lá com os neoclássicos. Ele fala, para os países subdesenvolvidos, os salários não são dados pela produtividade marginal. Mas não é porque essa relação, teoricamente, não é válida. É porque nos países não desenvolvidos, eu tenho uma oferta ilimitada de mão de obra que puxa os salários para baixo. Logo, o caminhar junto de produtividade marginal e salário, ele não nega isso como um valor absoluto teórico. Ele nega historicamente nos países subdesenvolvidos. Esse caminhar não vai se verificar. Ok. Tem produtividade do salário, produtividade marginal, não caminhando na direção do aumento dos salários. Por quê? Porque eu tenho uma oferta ilimitada de mão de obra. Certo? Mas o Lewis ainda vai falar, a produtividade marginal do trabalho é decrescente. Ponto neoclássico. Ok. Ficamos com essas ideias por enquanto. Como se comporta essa mão de obra localizada no setor de subsistência e que puxa os salários para baixo? Esse setor de subsistência é um setor caracterizado por uma produtividade ínfima, nas palavras do Lewis. Produtividade muito baixa, quase nula, em alguns momentos até negativa. O que eu estou falando aqui? Um setor de subsistência que não usa, nos termos do Lewis, o capital reprodutível. Então, estou falando de um conjunto de ocupações, como biscates, subempregos, conjunto de prestadores de serviços domésticos, agregados familiares, nos termos do Lewis, que tem uma baixíssima produtividade do trabalho. Como há uma oferta ilimitada de mão de obra, há uma tendência de deprimir-se a remuneração no sentido da subsistência. Não estamos falando de salário nesse ponto, porque eu estou falando aqui do setor de subsistência, não do setor capitalista moderno. Mas a oferta ilimitada de mão de obra puxa para baixo essa remuneração.
essas condições de vida, os valores associados às condições de vida desses trabalhadores do setor de subsistência. Só que há uma interação entre esses dois setores. Como eu tenho uma oferta ilimitada de mão de obra, o salário pago no setor capitalista também vai ser muito próximo ao salário que permita um nível de subsistência apenas. O Lewis vai falar que ele vai ser algo em torno de 30% maior que esse salário suposto de subsistência, para compensar alguns custos adicionais de se morar numa área urbana, para compensar alguns desprazeres, digamos assim, de um trabalho rotineiro capitalista quando comparado à lógica da vida no campo. Mas esses salários são muito baixos, são muito próximos da subsistência, ou tendendo à subsistência, inclusive no setor capitalista. Ou seja, a oferta ilimitada de mão de obra pressiona substancialmente e sistematicamente os salários para baixo, em direção à subsistência, impedindo que eles cresçam e impedindo que eles cresçam tal qual o aumento da produtividade. Aumento da produtividade no setor capitalista que usa capital reprodutivo, capital industrial, são ilhas dentro da economia nos termos dele. Legal. Como fazer, então, para avançar no desenvolvimento? O Lewis vai falar. Olha, a lógica é fazer com que haja uma transição do trabalho do setor de subsistência não capitalista para o setor capitalista, trabalhando com o modelo dual. Eu tenho um excedente, uma oferta limitada de mão de obra. A transição deve ser do setor de subsistência para o setor capitalista. Esse processo levaria a uma transformação estrutural e desenvolvimento. Mas como que ele levaria? O Lewis vai enfatizar a necessidade da acumulação, a necessidade do reinvestimento associado ao progresso técnico. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Ele vai dizer o seguinte: como os salários são muito próximos da subsistência, ao transitar mão de obra do setor de subsistência para o setor capitalista, o setor capitalista continua pagando salários muito baixos. Só que a produtividade do setor capitalista é bem maior. Se a produtividade é bem maior e ele continua pagando salários muito baixos, o que acontece com o lucro? É elevado, ou razoavelmente elevado. O lucro razoavelmente elevado, na leitura do Lewis, é uma necessidade para a geração de poupança, para a geração de excedente, acumulação, investimento, progresso técnico, transformação estrutural. Logo, o Lewis vai falar, essa transição deve ocorrer mantendo-se os salários baixos, conservador, para que haja um processo de acumulação no setor capitalista, viabilize assim o reinvestimento. Então, enquanto eu tiver possibilidade de transitar mão de obra do setor de subsistência, absorvê-la pelo setor capitalista, eu vou estar potencializando a acumulação. Então, a dinâmica do desenvolvimento consiste na manutenção desse movimento. Mas esse movimento tem algumas limitações, alguns fatores que questionam a sua sustentabilidade intertemporal. Para potencializar esse movimento, o Lewis vai sugerir algumas estratégias que a gente discute no próximo vídeo.